E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi. Gente, depois de ter visto aí Renascimento e Reforma Protestante, a gente vai trabalhar hoje as grandes navegações, tá certo? E aí a gente remete a mais ou menos o século XV e o grande questionamento é o seguinte, ó. O que é que você acha que vai levar o homem, tá certo, a entrar num barco, entrar numa embarcação e se lançar aos mares? Porque entenda uma coisa, pessoal. É, Hoje, particularmente 2020, né? Às vezes quando a gente vai à praia, eu pelo menos faço isso quando eu vou à praia, eu fico diante daquele marzão, né? E fico olhando assim, imaginando, poxa, parece que não tem fim, né? É água com força. Agora tenta imaginar o cara no século XV, olhando para aquele mar e sem saber o que é que tinha além dali, né? Porque o mar era algo desconhecido para o homem. Tanto é que nesse período, pessoal, existiam alguns tipos de perigos, né, que a gente costuma falar. Os perigos reais, né? Quais são os perigos que de fato o homem, se pegasse uma embarcação, ele poderia enfrentar no mar? Tempestades, ventanias, coisa do tipo. Isso é um perigo real, né? Que se hoje a gente for enfrentar o mar, são coisas que nós estamos passíveis de passar. Mas só que nessa época também tinham chamados perigos imaginários, né? Você pergunta, nada é isso, Otos, perigos imaginários. A galera criava histórias, né? É normal do ser humano. Quando você não conhece algo, você cria histórias. E naquela época o pessoal dizia que no fundo do mar tinha monstros, né? Que o mar pegava fogo, né? Que um determinado local do mar virava um abismo e o seu barco caía. Ou seja, histórias e mais histórias, né? Que eram criadas pelo pessoal na época. Mas justamente esses medos e essas histórias eram criadas justamente pelo desconhecimento do mar, tá certo? E aí eu volto para a pergunta inicial da aula. O que que você acha que vai motivar o homem a enfrentar o mar, a enfrentar algo desconhecido para ele? Eu acho que você já sabe o que é, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que motiva mais qualquer homem, não é verdade? E aí o que é que acontece? Naquele período, pessoal, a gente tem que destacar e chamar atenção para as chamadas especiarias, tá? Especiarias, como o próprio nome já diz, são produtos especiais. Exemplo, pimenta, canela, mostarda, noz moscada, tá? Então eram temperos, tá certo? Que eram caríssimos, caríssimos. Ô Atoshi, de onde vinham esses temperos, essa canela, essa pimenta? Da Índia. São as pimentas, são as especiarias da Índia, lá da Índia. E aí o que é que acontece? Para que serviam esses temperos? Gente, a gente está falando do século XV, século XV não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha frigobar. E os alimentos eles estragavam com muita facilidade, sobretudo a carne. E se você usasse essas especiarias, você conseguiria conservar mais os alimentos. E a carne também, tá certo? Então era muito comum a carne apodrecer naquele período e era muito comum também que os homens pegassem essa carne, atolassem sal e pimenta. E quando você joga sal e pimenta numa carne, você disfarça duas coisas, numa carne podre, tá? Você disfarça duas coisas, o odor e o paladar, o gosto, tá certo? E as pessoas comiam. Então, assim, para conservar carne e outros alimentos, naquele período, compravam-se as especiarias, que eram caríssimas, porque vinham da Índia. E aí, o que é que acontece? Portugal e Espanha vão ser, minha gente, os dois primeiros países que vão começar a querer enfrentar o mar. Para chegar na Índia, pegar especiarias, voltar para a Europa e revender essas especiarias lá na Europa. Porque, como eu falei para vocês, eram produtos caríssimos no continente europeu. Sabe quem era? Veja como era o processo. Os árabes, pessoal, eles iam para a Índia, tá certo? Aí compravam um monte de especiarias, iam para a Itália, revendiam essas especiarias para os italianos, tá? Os genoveses e tal. E
Os italianos pegavam, compravam essas especiarias dos árabes e revendiam para toda a Europa. Mas deixa eu te dizer o mais importante. Os árabes compravam da Índia a X, beleza? X, valor X. Aí vendiam aos italianos a 2x. Ganharam dinheiro, já lucraram, né? O dobro. E aí os italianos que compravam a 2x dos árabes revendiam para toda a Europa a 1000x. Então você tem noção que é isso? Os italianos ganhavam muito dinheiro com o comércio das especiarias. E eles detinham um monopólio, né? Só eles vendiam para a Europa. E aí Portugal e Espanha olharam e disseram, opa, os italianos estão ganhando muito dinheiro nesse processo, eu quero entrar nessa onda também. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Como é que eles iam chegar às Índias? Aí você pode dizer, por terra, né, Otoshi? Não. Veja. Você tem noção do que é você sair de Portugal e tentar chegar às Índias por terra? Minha gente, é algo extremamente caro, era algo extremamente caro no período, e perigoso. Então não rola, tá certo? E ali pelo porto do Mediterrâneo, quem já dominava eram os italianos. Traduzindo, os portugueses e espanhóis, eles vão ter que encontrar uma forma de chegar nas Índias, sem ser por terra. Se não é por terra, só pode ser pelo quê, pessoal? Pelo mar. Até porque naquele período não tinha avião nem nada do tipo. Tá certo? Tem que ser pelo mar. Só que tem um pequeno detalhe nesse processo. Eu não conheço o mar. O mar é algo desconhecido. Existem os perigos reais, existem os perigos imaginários, lembra? E aí o homem vai enfrentar isso, Otosh? Vai. Se é para ganhar dinheiro com o comércio das especiarias, vai sim. Além desse interesse pelas especiarias, e isso é um interesse capitalista, né? Esse é um interesse capitalista, também tem a questão da igreja, né, pessoal? A igreja também tinha o interesse de descobrir novas terras, de chegar em novos territórios para professar a sua fé, para espalhar a sua fé cristã, para aumentar o número de católicos. Até porque a Igreja Católica estava aí meio que vivendo uma crise por causa da chamada Reforma Protestante, que a gente já estudou. Tá certo? Se tu não assistiu o vídeo ainda de Reforma Protestante, assista para poder você entender o que eu estou falando aqui. Beleza? Então tinha a questão da igreja, que queria espalhar a fé. Então eu preciso encontrar outros territórios para isso. Tem a questão capitalista de ganhar dinheiro com as especiarias. Isso beneficiaria quem? A coroa, né? O rei, tá certo? E a burguesia, que é a classe dos comerciantes. Tranquilo, pessoal? Pois bem, qual foi o primeiro país, tá certo, a se lançar no mar? Foi Portugal, pessoal. E por que Portugal foi o primeiro? Primeiro, porque Portugal ele tinha recursos, ele acumulou capital, ele tinha a burguesia, os comerciantes que disseram, a gente financia isso aí, rei, a gente vai ajudar você a financiar essas viagens, tá certo? Então eu tenho capital. Tinha um conhecimento náutico, tá certo? Construção de caravelas, construção de naus, que são algumas embarcações um pouco maiores, tá? Então, tinha todo um estudo por trás, né? Tinha toda uma ciência por trás das grandes navegações. Além disso, Portugal foi o primeiro país a se formar no mundo, o primeiro estado a se formar. Isso é importante, vai ajudar bastante. E um outro ponto importante é a localização geográfica de Portugal. Se você pegar um mapa, você vai ver que Portugal ele está ali, ó, diante do Oceano Atlântico, ele tem saída para o mar. Então, se eu juntar tudo isso, os conhecimentos náuticos, se eu juntar, além dos conhecimentos náuticos, a questão do capital, tá certo? O interesse da burguesia em ajudar e em financiar, ou seja, o acúmulo de capital. Juntando tudo isso, eu vou ter fatores que vão beneficiar Portugal a ser o primeiro país a se lançar aos mares. A minha pergunta agora é a seguinte: você acha que Portugal, pessoal, na primeira viagem que for fazer, vai chegar às Índias, que é o objetivo final? Claro que não. Esse é todo um processo. Tá certo? Para você ter noção, a primeira grande conquista portuguesa foi sair lá de Portugal e chegar em 1415 a Ceuta. Ceuta fica no norte da África. Então, se você for olhar no mapa, você saindo de Portugal e chegando em Ceuta, é bem pertinho.
Aí você diz, mas que besteira. Não, não é besteira. Isso já é algo extremamente importante, você sair de um continente e chegar em outro, tá certo? Chegou ali no norte da África, então 1415. Você sabe em que ano, somente em que ano, vão conseguir contornar ali o cabo, aquela parte sul da África do Sul, né, que a gente chama hoje, mas a parte sul da África, sabe em que ano é que Bartolomeu Dias vai conseguir finalmente passar o cabo ali, o cabo, viu minha gente, que era chamado na época de Cabo das Tormentas, porque ninguém conseguia passar. Navios desapareciam ali, embarcações afundavam, quebravam no meio, e ninguém conseguia passar, e foi apelidado de Cabo das Tormentas. Mas o Bartolomeu Dias vai ser o cara que vai conseguir sair lá de Portugal e vai ser o primeiro a contornar o cabo. Aí o cabo muda de nome, deixa de ser Cabo das Tormentas e passa a ser Cabo da Boa Esperança. Olha que coisa maravilhosa. Ô Tocha, então vai ser ele que vai chegar nas Índias? Não, ele ainda não vai chegar na Índia. Só que eu quero que você observe um pequeno detalhe. Primeira grande chegada de Portugal, 1415, norte da África. Quando foi que o primeiro homem conseguiu passar o cabo? 1488. Vê o tempo, tá certo, de viagens e mais viagens para Bartolomeu Dias conseguir contornar a parte sul da África. De 1415 para 1488, faça as contas. Tudo isso aí, ó, viagem, pessoal. Viagem tentando chegar na Índia. Mas quem vai ser a pessoa que vai sair de Portugal com as suas embarcações, vai contornar o continente africano e finalmente vai chegar às Índias? Vai ser um cara chamado Vasco da Gama. Beleza? Vasco da Gama vai chegar em Calicut, na Índia, vai abarrotar os seus navios com especiarias, pimenta, canela, noz moscada, mostarda, vai fazer a viagem de volta e vai chegar em Portugal. E tudo aquilo que Vasco da Gama vai trazer da Índia vai ser vendido. Gente, o rei de Portugal e a burguesia ganharam muito dinheiro com a venda. Para vocês terem noção, o lucro da viagem de Vasco da Gama às Índias foi de 6.000%. Lucro de 6.000%, uma coisa absurda. Tá certo? E aí o sucesso foi tão grande que o rei queria mais, né? E aí onde o rei chama Pedro Álvares Cabral e diz, olha Cabral, eu quero que você faça a mesma viagem que o Vasco da Gama, que você vá para as Índias e traga os navios cheios de especiarias. E o Pedro Álvares Cabral, que não era navegador, nem entendia muito de navegação, disse, não, tudo bem, eu vou. E aí aquela velha historinha que você já conhece, né? Que Cabral saiu lá de Portugal e rumo às Índias, né? Se deparou com a forte tempestade, que eu pergunto até hoje, que tempestade da gota é essa, né? Que desviou a frota dele todinha e ele, ó, acidentalmente chegou ao Brasil. Já falei na minha primeira aula, quem não estava na minha primeira aula, eu nem lembro se eu falei na minha primeira aula, acho que não, porque com vocês eu sou história geral, né? Mas na minha primeira aula de Brasil, nas turmas que eu tenho, eu sempre falo, olha, Cabral não chegou ao Brasil de forma acidental, pessoal. Tá certo? Cabral, quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou de forma intencional. Primeiro porque ele já sabia da existência do Brasil. Portugal já sabia da existência do Brasil. Em 1498, veio para cá, para o Brasil, um cara chamado Duarte Pacheco Pereira, 2 anos antes de Cabral. Esse cara é o verdadeiro descobridor do Brasil, não Cabral, como entrou para a história, tá certo? E existe, inclusive, um documento que prova a vinda do Duarte Pacheco Pereira em 1498 para cá. Tranquilo? Muito bem. Então, né, o Cabral vem, aí acidentalmente chega ao Brasil, eita, descobriu o Brasil, mas depois ele volta para o caminho dele, para a rota dele, que é chegar nas Índias. Tranquilo? Show de bola, pessoal. Muito bem. E a Espanha, Otosh? A Espanha, país que é colado com Portugal, fica ali na Península Ibérica, né? Como todo mundo sabe, também vai querer entrar na onda das grandes navegações, tá certo? E aí a coroa vai financiar uma viagem para chegar nas Índias para pegar especiarias.
E o homem escolhido para essa viagem é um cara chamado Cristóvão Colombo. Colombo, tá, pessoal? Ele está viajando pela coroa espanhola, representando a coroa espanhola, mas Colombo ele não era espanhol, ele era italiano, tá bom? E aí o que acontece? Colombo ele tinha uma ideia. A ideia dele era a seguinte: bom, a Espanha está aqui. Se eu navegar para cá, para o oeste, eu chego aonde? Aqui, ó, no leste. Porque segundo Colombo, a Terra era redonda. E será que faz sentido isso? Se a Terra for redonda, se eu navegar para um lado, eu chego no outro? Perfeito. Essa ideia de Colombo ela está correta. Se a Terra for redonda, eu navego para o oeste e chego no leste, ou seja, eu navego para cá e chego na Índia. Tá certo? Só que tem um pequeno detalhe, uma falha na estratégia de Colombo. Porque a Terra não é redonda, pessoal. Poxa, eu tô achando que a Terra não é redonda, não. Pensava que eu ia morrer pensando que ela era redonda. Não, não é redonda. Nunca foi redonda. A Terra é geoide. O formato da Terra é geoide. Quem quiser mais informações sobre esse tipo de coisa que eu estou falando, você vai procurar seu professor de geografia e vai perguntar: o que danado é formato geoide? Ela é achatada nos polos, abaulada no Equador. Procura o professor de geografia que ele vai te explicar melhorzinho. Aí, justamente pelo fato da Terra não ser redonda, ele navegou para cá e chegou num território que ele achava que era as Índias. Tanto é que quando ele chegou nesse território, ele chegou, aí viu um monte de nativo, aí ele disse: eita, cheguei às Índias, e vocês devem ser os índios. Percebeu por que a gente chama índio de índio, nativo de índio? Por causa dessa historinha. O Colombo chegou na América. Ele é o grande descobridor da América. Ele chegou na América, só que ele achou que tinha chegado nas Índias e chamou os nativos de índio. Inclusive, o Colombo ele vai morrer, pessoal, sem saber que havia descoberto um outro continente, um outro território. Ele vai morrer achando que, de fato, tinha chegado às Índias. Quem descobriu o erro de Colombo foi um cara chamado Américo Vespúcio, em homenagem a Américo Vespúcio, América. Tranquilo? Então, gente, a gente viu nessa aula que as grandes navegações, a expansão marítima, ela começa no século XV, tá certo? O primeiro país a se lançar aos mares é Portugal, ok? Qual é o objetivo de se lançar aos mares? Busca por especiarias, né, riquezas. Tinha também a questão, por parte da Igreja Católica, de expandir a fé cristã. Além disso, também, né, minha gente, descobrir novos territórios e, nesses territórios, explorar as riquezas desse território. Como, por exemplo, a gente descobre um novo território e nesse território vai que tem ouro, tem prata. Isso é importante para a gente, tá certo? O primeiro país vai ser Portugal. Portugal vai ser o primeiro país a se formar no mundo, tá certo? Vai ter capital acumulado. Vai ter o auxílio da burguesia para financiar as grandes navegações, tá certo? E vai ter o conhecimento náutico, né? Que é importante. Questão de mapas, bússola, embarcações pequenas, de grande porte, de médio porte. Tudo isso auxilia, tá certo? Em 1415, conquista de Ceuta, no norte da África. 1488, Bartolomeu Dias é o primeiro homem a contornar o chamado Cabo das Tormentas. Vasco da Gama, em 1498, chega às Índias. Cabral, Brasil, 1500. Colombo, pela coroa espanhola, descobre a América em 1492, tá? E depois desses caras, muitos outros vão se lançar ao mar, tá certo? Para tentar descobrir e entender esse marzão e esse mundo que tinha até então desconhecido. Beleza? Estou enviando para vocês algumas questõezinhas, tá? Que vai estar no Google Classroom, juntamente com esse videozinho. Vocês vão responder. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até semana que vem. Tchau, tchau.